Visão CNN dessa quinta-feira de volta, agora para falar que o Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento dos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato. O comitê também concluiu que os direitos políticos de Lula foram violados em 2018 por ele ter sido impedido de disputar as eleições presidenciais naquele ano. A decisão do comitê foi divulgada hoje e a Tainá Falcão tem os detalhes para a gente. Tainá, uma ótima tarde para você. Bem-vinda aqui ao Visão. Oi, Paula, Roberta, boa tarde. Sim, a gente já tem conhecimento dessas informações, falamos muito sobre isso na CNN ontem, informação que foi confirmada pela nossa analista Thaís Arbex, mas que estava com embargo. Oficialmente, a defesa não poderia ainda se pronunciar sobre esse assunto, então marcou uma coletiva de imprensa hoje. Nós estivemos lá, conversamos com os advogados do ex-presidente Lula, que contaram, aliás, que telefonaram ao ex-presidente ontem, pediram que ele não se pronunciasse por conta desse embargo, mas que ele recebeu com muita emoção, muito sensibilizado essa decisão desse colegiado internacional. Agora há pouco eu conversei com o analista Yuri Pita, que está em Brasília, acompanhando um evento da Rede Sustentabilidade, onde está o ex-presidente Lula, que acabou também falando rapidamente sobre o assunto, disse que está de alma lavada. Agora, o que acontece? A defesa espera que em 180 dias o Estado brasileiro se pronuncie sobre que reparações serão feitas ao ex-presidente Lula e que também dê publicidade e traduza o documento, que ele seja amplamente distribuído. Em resumo, essa decisão indica que Moro agiu de forma incorreta por violar os direitos políticos do ex-presidente Lula, impedido de concorrer às eleições em 2018. É uma ação que está desde 2016 com o Comitê Internacional. 2 pontos que são elencados pela defesa e foram acatados pela Corte Internacional é a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Na época, vocês devem se lembrar, foi muito... teve mídia, né, em cima dessa condução, as fotos acabaram vazando e também a interceptação de telefonemas do ex-presidente, familiares e dos próprios advogados. Na prática, não há pena para ao ex-juiz Sérgio Moro, mas como o Brasil é signatário de vários pactos internacionais, incluindo esse, há a previsão de que o Estado brasileiro se manifeste num prazo de 180 dias. O que vai acontecer se o governo decidir ignorar essa decisão do Comitê Internacional, a defesa prefere ainda não se manifestar, diz que algo terá que ser feito, mas só depois dos 180 dias, que é o prazo legal previsto para a manifestação do governo brasileiro. Vamos agora ao que disse o ex-juiz Sérgio Moro. Mais cedo ele não quis comentar o assunto, depois publicou uma nota dizendo que essa decisão do Comitê Internacional da ONU claramente se baseia na decisão do Supremo Tribunal Federal, aquela decisão de abril de 2021, que anulou as condenações do ex-presidente Lula, reconheceu a ilegalidade da condução dos casos pelo ex-juiz Sérgio Moro, considerou imparcial e Moro disse, portanto, nessa nota que considera a decisão do Supremo um grande erro e que a decisão da ONU se baseia nela. A gente continua nesse assunto e daqui a pouco eu trago mais informações, Roberta. Certo, Tainá. Obrigada pelas suas informações, falando de São Paulo. E, aliás, durante um evento hoje em Campinas, no interior do estado, o ex-juiz Sérgio Moro falou sobre essa decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Vamos ouvir. Eu tive acesso a essa decisão hoje, não consegui lê-la totalmente. O que eu vi na decisão, uma decisão não é da ONU, é de um comitê da ONU. Quem fala pela ONU é a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Então, é um comitê dentro da ONU que proferiu essa decisão. Se você lê a decisão, quem lê a decisão verifica que a base, principalmente, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, da segunda turma, que acabou decidindo por aquela suspeição, que é uma decisão que eu respeito institucionalmente, mas, para mim, é uma decisão com um profundo erro judiciário, que o ex-presidente Lula nunca foi perseguido pela justiça. Aliás, foi um trabalho institucional. Ele foi condenado no processo no qual atuei por 9 magistrados. Eu em primeira instância, 3 no tribunal em Porto Alegre e 5 no STJ. E o próprio Supremo Tribunal Federal autorizou a prisão dele em março de 2018. Depois ele veio a ser condenado em outro processo. Então, a decisão desse comitê
quando a gente analisa os detalhes, a base principal dele é a reprodução da decisão do Supremo Tribunal Federal da segunda turma, que, como já disse, para mim é um grande erro judiciário. Agora, tem também, isso é um detalhe importante, votos vencidos. E votos vencidos na decisão do Comitê da ONU, bastante veementes, apontando que não houve uma perseguição, mas sim a aplicação da lei. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, também falou sobre o assunto. Ele disse que agora cabe ao governo responder à ONU como vai reparar os danos ao ex-presidente. Vamos ver. O que nós esperamos é que o governo diga à ONU como vai cumprir esta obrigação. Então, hoje a bola está com o governo brasileiro, que tem que responder para a ONU em até 180 dias, dizendo como irá reparar os danos causados ao ex-presidente Lula e como irá evitar que outros cidadãos brasileiros sejam submetidos às mesmas violações que foram impostas ao Lula. E mais, terá, como eu já disse, que distribuir amplamente a todos os cidadãos uma cópia desta decisão. Nós procuramos o Palácio do Planalto e traremos a resposta assim que o governo se posicionar. É isso, a situação aí complicada, né, para o ex-ministro Sérgio Moro. Ontem a gente trouxe também uma ação de aliados do ex-presidente Lula que querem aí que ele faça ressarcimentos ao ex-presidente em relação a ações na Operação Lava Jato. E o ministro Sérgio Moro, inclusive, se pronunciou sobre esse assunto. Ele divulgou um vídeo rebatendo a ação movida por advogados e deputados contra ele. Leandro Rezende tem informações sobre esse vídeo e também dessa fala de hoje de Sérgio Moro em relação a essa decisão da ONU. Já dá para a gente ter uma ideia, Leandro, de qual vai ser o tom no debate eleitoral sobre esse assunto, na campanha, né? A gente está falando de 2 pré-candidatos à presidência, o ex-presidente Lula e o ex-ministro Sérgio Moro. Bom, o ex-presidente Lula certamente será candidato à presidência. O ex-ministro Sérgio Moro, existe uma ala da União Brasil que defende que ele seja candidato junto com o Luciano Bivar. Isso ainda não está certo, mas o fato é que é um tema que será colocado. O ex-presidente Lula tem se beneficiado nesse momento da pré-corrida, pré-campanha, né, eleitoral, do fato dele não ter virado vidraça ainda, não ter sido instado a falar sobre mensalão, Operação Lava Jato, tudo o que aconteceu durante os governos do PT. Está mais numa posição ali, nesse momento, ele não está sendo cobrado por isso. Mas sempre que aparece uma decisão que envolve o ex-juiz Sérgio Moro, o tema da Petrobras, da Operação Lava Jato, acaba vindo à tona e é certamente um tema que vai ser muito mobilizado pelos adversários do petista nas eleições. O que a gente tem com essa ação movida ontem, a justificativa dada pelo Sérgio Moro, a resposta dada pelo Sérgio Moro, né? Essa decisão da ONU e também a resposta do ex-juiz é de que está traçado um roteiro do que a gente vai ver nas eleições. O ex-presidente Lula vai bater na tecla de que foi injustamente condenado, vai usar a decisão do Supremo Tribunal Federal e essa da ONU para ir nesse sentido, e o ex-juiz Sérgio Moro vai sustentar o argumento de que, se não fosse a Operação Lava Jato, a Petrobras tinha quebrado de vez. Foi isso que ele disse no vídeo ontem, que ele fez em reação à ação movida pelos advogados do Grupo Prerrogativas e por deputados do PT, e é isso que ele deixa transparecer aí ao longo dessa entrevista coletiva que ele concedeu hoje lá em Campinas, depois desse evento, para poder falar sobre essa questão da ONU. Então está dado um roteiro. O tema Petrobras, corrupção, vai ser um dos principais das eleições, vai ser a grande pedra a ser arremessada sobre a candidatura do ex-presidente Lula, e está claro qual é o roteiro que o Sérgio Moro, se candidato à presidência for, vai seguir para poder se defender dessas decisões que têm saído agora e que têm sido dadas e usadas contra eles.